para não se desviarem dos valores que defendem. E para depois ter uma mesma liderança, ter uma mesma característica de liderança, ter as mesmas habilidades de liderança, tá vendo? Ter as mesmas qualidades na liderança, portanto, ter as mesmas competências de liderança. É muito importante isto. A liderança é fundamental na empresa familiar, porque a liderança, e concretamente o líder, é que vai definir o caminho. E as outras pessoas o que vão fazer é seguir o líder. O líder é que vai fazer o caminho e os outros vão seguir o líder. E o líder vai fazer o caminho com os seus valores, com os seus princípios e com as suas virtudes. Está a ver? E isso é importante. Porque à medida que a empresa vai funcionando, a empresa vai ter contextos e desafios que vai ter que decidir através dos seus valores, através das suas virtudes. A empresa vai estar diante de encruzilhadas de vários caminhos que vai ter que decidir um caminho. E ali vai ter que precisar do líder. E o líder vai ter que impor os seus valores, os seus princípios para fazer o caminho. Então, é muito importante não descurarmos isso. E eu vejo que grande parte das empresas angolanas não tem líder. E que as pessoas confundem-se na liderança e na chefia. E depois querem ser chefes numa empresa familiar. Não funciona. Porque ser chefe é estar a caminho de ser um ditador. É estar a caminho de ser uma pessoa que impõe ordens, mas que não cria diálogo, mas que não trabalha em grupo, mas que não trabalha em equipa. Tá vendo? Então, isso é muito importante. É muito importante vocês estudarem mesmo sobre liderança. Têm que estudar liderança. Liderança não se nasce com ela, não. Você estuda, você aprende. Tem que estudar qual é a identidade de liderança, quais são as qualidades de um líder, quais são as habilidades de um líder, quais são as características de um líder, quais são as competências de um líder. Isto estuda-se. E você tem mesmo que estudar isso. E depois de estudar, você tem que aplicar, tem que viver isso na sua vida. Hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas em serem gestores. Eu quero ser um bom gestor na empresa. Eu quero ser um bom gestor na minha empresa. Eu quero gerir bem a minha empresa. Raramente as pessoas falam, eu quero ser um bom líder na minha empresa. Eu quero liderar bem a minha empresa. Eu quero fazer com que a minha empresa tenha líderes. As pessoas não concebem as empresas, não concebem a empresa com gestores e não com líderes. E muitas das empresas caem e continuam a cair por falta de líderes e por falta de liderança. Não é por falta de gestão. A empresa está a ser bem gerida, cumpre com todas as normas e boas práticas de gestão e etc. Só que falta um líder. Falta a missão, a visão, o propósito, os valores. Falta o trabalho em equipa. Falta a união do trabalho em equipa. Falta o propósito comum que cria uma única equipa e que faz com que a equipa viva por um ideário, trabalha por um ideário e faz um percurso junto para atingir a missão que tem.
Tá vendo? Eu conheço empresas que tu vais lá, ela como empresa está fantástica, mas como não tem um líder, ela está a desmoronar. Por quê? Porque não tem um líder. Ou porque o líder não sabe que ele é um líder e não sabe se posicionar como um líder e se posiciona como um chefe. Ou porque ele não sabe implementar as características, as competências e habilidades de um líder para conseguir congregar a equipa, unir a equipa. E diante de desafios e problemas que a empresa tem, ninguém consegue encontrar soluções porque eles não estão a agir como uma equipa de liderança, uma equipa unida, com um conceito único, uma espiritualidade, uma mentalidade e comportamentos de liderança, de coesão, de união, focados numa visão e que todos se congregam para lutar juntos para conseguir superar os obstáculos que têm. E a empresa começa a desmoronar. Esta é a grande questão. E esta é a questão, é o grande problema das empresas ou que não são familiares, ou mesmo sendo familiares, não tem um líder. É quando desaparece o líder, ou desaparece o chefe, ou desaparece o dono da empresa ou o dono da fazenda, morreu. E as pessoas não conseguem congregar-se, não conseguem unir-se para, para juntos trabalharem e continuarem o sonho, a visão, a missão daquele líder, daquela empresa, daquela família. E esse é um grande problema das famílias e das empresas angolanas, e por isso é que nós não conseguimos ter grandes empresas e ter empresas a longo prazo. Porque elas não têm identidade de liderança. E, portanto, elas quebram ali.